Olá, queridos alunos. Vamos a uma questão interessante sobre volume de cilindro e esfera. Essa questão caiu no em 2014 e é sobre um comprimido, pílulas, tipo essa daqui, tá? Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semisfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma das suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento. 10 milímetros. Ok. Adequando o raio de acordo com o volume desejado. Um medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir um medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros e, por consequência, seu volume também, né? Seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como aproximação para π. A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a... Muito bem. Então, esse exercício ele não tem figura, né? É uma característica que não tem figura. Não passaram também as fórmulas, né? E geralmente, eu já mostrei aqui nas outras questões, o Enem, ele passa, quando necessário, a fórmula do volume da esfera. Aqui ele não passou, em 2014. Então, aqui você tem que fazer um desenho. Então, a importância de um desenho auxiliar, para você visualizar qual é o sólido que nós vamos calcular o volume. Bom, então uma pílula, aqui peguei uma pílula pequenininha, tá? Porque nesse formato só consegui achar um assim. Pintei aqui de vermelho as semisferas, que é a parte de cima e a de baixo. E pintei de preto aqui, ó, a lateral dela, que vai formar o quê? Vai formar um cilindro, a parte interna, tá? Muito bem. Fiz um desenho aqui, ó, da pílula. Então, ela é formada de duas semisferas, tá? E um cilindro no meio. Visualizou? Muito bem. O cilindro falou que é o comprimento dele 10 milímetros. Tá. Mas aqui nós vamos falar matematicamente em altura do cilindro, tá? A altura do cilindro. Vamos às fórmulas então. Volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Vamos recordar aqui, a área da base, a base é um círculo vezes a altura. Círculo, qual é a área de um círculo? Πr ao quadrado. Então, vezes a altura, esse é o volume. Volume da esfera. O volume da esfera é 4π r ao cubo sobre 3. Muito bem. Então, vamos calcular aqui o volume das pílulas com R igual a 5 milímetros e depois o volume das pílulas com R igual a 4 milímetros, que foi a redução do raio. Para depois resolver a questão que é a redução de volume. Nós vamos fazer, então, depois, volume 1 menos volume 2, tá claro? Muito bem. Então, o volume 1 seria o volume da pílula do R com 5 milímetros. Ok. Então, seria o volume do cilindro, certo? Mais o volume de duas semisferas. Nossa, mas o volume de duas semisferas é o volume de uma esfera. Ok? Vamos lá. Volume do cilindro. Π R ao quadrado vezes a altura, que é 10 milímetros, mais volume da esfera, π R ao cubo, 4πr ao cubo, sobre 3. Vamos substituir agora o π por 3 e o R por 5.
Muito bem. Aqui poderia fazer uma simplificação, aqui, certo? E fazendo essas contas, vai dar 1.250 milímetros cúbicos. Pílulas com R igual a 4. Bom, vamos direto aqui então, tá? Já substituí aqui. Π vezes 4 ao quadrado, ainda é 10 aqui a altura, mais 4 π vezes raio ao cubo sobre 3, que vai poder cancelar também. O volume 2, fazendo essas contas, vai dar 736 milímetros cúbicos. E aí, então, fazendo a conta, a diferença, 1.250 menos 736, vai dar 514 milímetros cúbicos. Aí escolhe a alternativa correta, alternativa E. Essa questão, eu não considero difícil. Tinha que visualizar, né? Tinha que lembrar a fórmula. Nessa fórmula do esfera, geralmente eles não pedem. E fazer a diferença de volumes. O que essa questão, ela tem um pouco assim de dificuldade, porque tem que fazer várias contas, demora um pouco. Então tem uma outra solução que daria para fazer um pouco mais rápido. Vou colocar aqui, tá? Que seria colocando em evidência. Se eu tenho que fazer a diferença dos volumes, eu faço do volume do cilindro 1 menos o volume do cilindro 2, que tem alguns termos comuns, que é o π e a altura. Coloco em evidência. E aí vai fazer menos contas. Aí vai sobrar aqui R ao quadrado, R ao quadrado, que seria 5 ao quadrado, menos o R menor, que é 4 ao quadrado. Então, já ganha tempo. E depois faz o volume da esfera 1 menos o volume da esfera 2. Tá? Do mesmo modo, colocando em evidência os termos comuns, que é 4π sobre 3. E aí deu 244. Depois você tem que somar os dois valores, tá? Porque eu já fiz a diferença. A diferença você tem que somar as duas diferenças para dar o 514. Então, nas questões anteriores também da aula anterior, também eu falei sobre colocar em evidência para ganhar tempo nas operações, ok? Bom, gente, qualquer dúvida estou à disposição. Até o próximo vídeo.